Minhas senhoras e meus senhores, é sempre um momento de muita emoção, sempre um momento de muita emoção quando nestas nossas reuniões, ao partir o bolo que simboliza o nosso batalhão, tem aqui um emblema que eu tive o prazer de fazer, que tem o significado de um trabalho, de uma dedicação e de um amor a um batalhão que soubemos criar desde zero até, como disse o Machado, ao nosso retorno de Angola. É muito difícil, 40 anos depois, sintetizar em meia dúzia de palavras tudo aquilo que se passou e que se irá passar. Podemos dizer assim, na minha vida militar, estive antes desta comissão em Angola, tive 3 anos na Índia, 5 anos em Moçambique, mais 1 ano em Angola, mais 1 ano em Moçambique, quando a pandemia passou pela frente, apareceu pela frente este batalhão. A fazer desde o zero, com o nosso então Major Cardoso de Almeida, em Torres Novas. E fomos por aí fora, até a preparação do batalhão, até Santa Margarida, o embarque e a chegada em Angola e depois a nossa posição inicial em Bessa Monteiro. Tudo isto foi feito a bem da nação. E tal como diziam, como terminavam dantes os ofícios com estas palavras, a bem da nação. E de facto, se bem que houvesse também alguma gente que não merecesse consideração, de uma maneira geral, todos os portugueses e todos os militares que dedicaram parte da sua vida, muitos com prejuízo da sua vida pessoal, mas que exerceram esse direito de cidadania de que tanto hoje se fala, mas hoje não tem qualquer significado. Nós, portanto, fomos para aquela terra, demos o nosso esforço a bem da nação. Hoje, não sei, a palavra nação deixou de existir, hoje fala-se neste país ou naquele país, sem um significado profundo que nós dávamos àquela noção de nação. Angola era parte da nação portuguesa e nós fomos defendê-la com o nosso ânimo, com a nossa alma, com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, fomos defender aquela parcela da nação. Se me perguntarem se Angola, bem como todas as outras parcelas do nosso antigo império, podiam permanecer naquela situação, eu direi que não. É evidente. Todos os grandes impérios, desde o Império de Alexandre, desde o Império do Egito, desde o Império Romano, mais modernamente o Império Britânico, o Império Francês, todos eles desapareceram. Alguns de modo trágico. O próprio Império Romano desapareceu na mão dos vândalos, na mão dos bárbaros. E nós devíamos ter pensado, pelo menos os responsáveis, que o nosso Império não era eterno, que também havia de desaparecer. Mas havia de desaparecer não da maneira trágica como desapareceu. Era com toda a gente que lá vivia, que lá estava. E com aqueles até que a maioria, ou uma porcentagem muito elevada, eram de militares que foram para lá cumprir a sua missão e que queriam lá ficar. E que adotaram aquela terra, ou em Angola, ou Moçambique, ou outras, como a sua própria terra. Infelizmente, isso não sucedeu. Não se fez essa preparação. Se bem que, nessa altura, os nossos territórios ultramarinos tivessem mais autonomia do que têm hoje em Madeira os Açores. Há coisas engraçadas. Até tinham moeda própria. Ora, o erro foi não saber dar o salto daquela situação de província ultramarina ou de Estado ultramarino para territórios autonomamente independentes, onde se iriam estratificar progressivamente todos os quadros, todas aquelas estruturas de que uma nação precisa. Mas não deram tempo a isso. Uns revolucionários, não vale a pena classificá-los, alguns conheço eu muito bem, e que uns trabalharam comigo, outros foram até meus alferes em Moçambique. Por amor de Deus, aquela gente não valia nada.
não quer dizer que não houvesse um ou outro com boa intenção e com, enfim, uma vontade de facto de dar uma solução a um problema que se ia arrastando demasiadamente. Mas não souberam fazer isso. Deram uma golpada estúpida, sem pés na cabeça, sem organização, sem reconhecerem, sem terem a previsão daquilo que ia suceder a Portugal e ao seu antigo império. Para que isso foi uma tragédia total. Tivemos, com aquelas atitudes inconsequentes, cerca de 1 milhão de refugiados, de pessoas que tinham a sua vida lá, que viviam lá. Há alguns meus amigos que eram de terceira geração, que só conheciam-me só por vir cá a férias. E chamaram-me retornados. Retornado? Então eu nasci, sou bisneto das primeiras pessoas que vieram aqui. Sou considerado retornado? Claro, retornado. Enfim, eu considerei essa palavra insultuosa. E esse cerca de 1 milhão de pessoas veio para cá. Alguns ainda não estão adaptados. Outros morreram de desgosto. Eu tive um professor meu, Lourenço Marques, eu fiz parte, fui aluno do Colégio Militar e depois, aos 14 anos, o meu pai era oficial de exército, foi em comissão para Moçambique. Portanto, fiz o liceu, acabei o liceu em Lourenço Marques. E alguns desses meus amigos, que eram meus professores, quando tiveram que voltar, quando tiveram que vir para a metrópole, ao fim de 2 meses, um conheci-o eu, morreu de desgosto. Perdeu tudo aquilo que tinha construído durante uma vida, com o seu esforço e com o seu suor. Isto é solução? Isto é a chamada descolonização possível? Ah, nada, não é nada, é zero. E agora pergunto eu, o que é que sucede lá fora? O que é que sucede em Angola, em Moçambique? A única coisa que se está a ficar Verde. Graças a Deus. A Guiné é uma tragédia, Moçambique está a sair ligeiramente da tragédia. Angola é 0 vezes 0, é petróleo e diamantes. Mas o petróleo e os diamantes não são para dar de comer àquela população. Não são para aumentar o nível de vida da população. São para engordar meia dúzia de golosos que estão à frente dali que comem tudo. Portanto, não sucede com a própria população. Amigos meus, e naturalmente amigos de muita gente que aqui está presente, muitos presentes, já lá voltaram e veem que são recebidos pelas populações de uma maneira extraordinária e amiga. Eu, por exemplo, voltei à Índia, onde estive 3 anos. 40 anos depois, eu estive em Goa, 2 anos em Goa, 1 ano em Diu e tive depois de passagem 1 semana em Damão. Eu em Diu fui recebido na sede de Diu pelo capelão, fez um discurso, em português, é bem evidente, de tal modo que as pessoas que constituíam o grupo, muitos deles eram antigos militares que lá tinham estado, a certa altura estavam todos a chorar pela maneira extraordinária como aquele homem, passados 40 anos, falava da sua qualidade de português, da herança que nós deixamos e que ninguém consegue apagar. Ninguém consegue apagar. Ao passar por Damão, as pessoas iam nos buscar para dentro de casa. E num grupo de pessoas que estava ali, quando eu disse que tinha sido alferes em Goa e depois em Diu, ele atirou-se a mim, abraçou-me, a chorar, a dizer: eu fui sargento do exército português, eu sou português, estou a ser ocupado por um exército estrangeiro, etc. Não vale a pena falar mais. Recentemente, aqui há 1 mês, tivemos uma reunião também de antigos militares de Moçambique, ali em Pinheiros, ao pé de Ceia, antigos militares de Moçambique. E um deles também voltou lá. Era um moçambicano já, um moçambicano. Ele já estava lá. E então foi à terra onde trabalhava, visitar os seus antigos amigos, os seus antigos empregados. Foi recebido de braços abertos, saudosamente, quase perguntando: quando é que vocês voltam outra vez? Mas nós não voltamos. Enfim, não me estou a alongar mais, porque senão estava o resto da noite aqui a falar.
aproveitar a ocasião para reforçar a homenagem não só a todos os nossos elementos do batalhão que já faleceram, nomeadamente aqueles que têm para nós um significado muito importante e que já foi hoje essa foi a durante a missa, deve ao cabo. Portanto, é o Sr. Coronel José Francisco. Era um homem com quem eu pessoalmente me dei muito bem, embora seja do conhecimento de todos aqueles que estiveram connosco, tínhamos algumas divergências da maneira de encarar a disciplina militar e a maneira de viver militar. Ele tinha sido já meu segundo comandante do batalhão anterior em Angola. Era, no entanto, uma pessoa culta, inteligente, trabalhadora, excelente pessoa, uma pessoa séria. Atenção, hoje não há pessoas sérias, hoje que há são poucas para justificar uma regra. E, acima de tudo, era muito amigo do seu pessoal e era defensor do seu pessoal.